Nova York, 8h15 da manhã. Adelaide chega na imponente construtora Martinez. Hoje é o dia de sua entrevista de emprego, para possivelmente se tornar a secretaria de Rodrigo Martinez, o poderoso, milionário, viril, másculo, lindo e atraente CEO da construtora Martinez. Adelaide caminha para as portas giratórias que dão acesso ao interior da empresa. Ela se apresenta e sua entrada é autorizada. Adelaide está com frio na barriga, pois precisa mais do que nunca desse emprego para ajudar nas despesas de casa. Adelaide se sente intimidada pelos olhares em volta dela, alguns com olhar de pena. Não é, para menos, a fama de Rodrigo o precede de maneira não muito convidativa. Dizem que ele é arrogante, grosso e prepotente. Adelaide tenta dissipar os maus pensamentos. Precisa ser positiva. A porta do elevador se abre. Todos entram e descem no 5º andar da construtora Martinez. Adelaide caminha para o escritório de Rodrigo e bate na... Adelaide, apesar de nova, já possuirá experiências na área profissional, era competente e decidida, mas tivera que pedir demissão do último trabalho para cuidar de sua avó que estava doente e que falecerá. Após Adelaide contar sua história, de maneira abrupta, Rodrigo disse: "Nossa entrevista está encerrada. Uma de minhas secretárias entrará em contato caso seja preciso." Adelaide se despediu, agradeceu e se retirou do escritório. Ela precisava respirar. Aquele homem é estranho, imprevisível. Adelaide foi chamada por uma das secretarias de Rodrigo para deixar alguns dados complementares. Com pouca esperança ela os forneceu, se despediu e foi em direção ao elevador. Rodrigo estava esperando o mesmo elevador, pois o privativo estava em manutenção. Os dois entraram e foi impossível a Adelaide não se sentir intimidada e inebriada pela postura e perfume daquele homem. Eles chegaram até o hall de entrada e uma mulher de cabelos louros, corpo esculpido e sorriso de ombro a ombro se joga em direção de Rodrigo, chamando a atenção de todos. Por mais estranho que pareça, Rodrigo olhou para Adelaide e piscou para ela, o que a deixou consternada e com ciúmes. Quem era aquele homem? Como tratava as mulheres com tamanho desdém? Quem ele achava que ela era? Definitivamente ela precisa sair dali logo. Adelaide saiu da construtora Martinez com uma mistura de emoções. Ainda impactada pela entrevista e pelo encontro no elevador com Rodrigo Martinez, ela caminhava pelas ruas movimentadas de Nova York, tentando processar tudo o que havia acontecido. O encontro com a outra mulher no hall da empresa a deixou particularmente perturbada. Quem seria aquela mulher para Rodrigo? Seria uma amiga? Uma colega de trabalho? Ou algo mais? Enquanto Adelaide ponderava sobre essas questões, seu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. "Olá, Adelaide. Aqui é Laura, uma das secretárias do Sr. Martinez. Gostaria de agradecer novamente pela sua presença hoje. O Sr. Martinez gostaria de oferecer a você a posição de secretária executiva. Ele ficou impressionado com suas qualificações e sentiu que você se encaixaria bem na equipe." Adelaide ficou atônita. Depois de sentir que a entrevista tinha sido um desastre, receber essa notícia era completamente inesperado. Eu não sei o que dizer. Sei o que dizer. Estou muito surpresa e grata pela oportunidade. Adelaide respondeu, lutando para manter a compostura. Isso é ótimo ouvir. Quando você poderia começar? O Sr. Martinez está ansioso para tê-la a bordo o mais rápido possível. Laura continuou. Apesar de todos os sentimentos conflitantes que Adelaide tinha em relação a Rodrigo, ela sabia que essa oferta de emprego era uma grande oportunidade. Ela respirou fundo antes de responder. Posso começar na próxima semana? Preciso resolver algumas coisas pessoais primeiro. Adelaide perguntou com um tom mais confiante. Claro, entendo completamente.
Vou informar ao Sr. Martinez e providenciar tudo para sua chegada na semana que vem. Bem-vinda à equipe, Laura disse com um sorriso audível na voz. Após desligar o telefone, Adelaide parou por um momento na calçada movimentada. Ela estava prestes a começar um novo capítulo em sua vida profissional, trabalhando para um homem que ela mal conhecia, mas que já tinha despertado uma série de emoções e questionamentos. Enquanto ela contemplava o futuro incerto, uma pergunta persistia em sua mente. Quem era realmente Rodrigo Martinez? E o que ele significaria para o seu futuro na construtora Martinez? À medida que o tempo passava, Adelaide percebia que a proximidade com Rodrigo trazia consigo não apenas desafios, mas também uma crescente admiração por seu trabalho e uma conexão emocional que ela não esperava. Enquanto isso, o ambiente de trabalho continuava a revelar novas camadas da personalidade de Rodrigo. Ela notava como ele não apenas exigia excelência, mas também reconhecia e valorizava o esforço de sua equipe. Esses gestos mostravam uma faceta de Rodrigo que contrastava com a imagem inicial que Adelaide tinha dele. Ele era alguém que equilibrava ambição com humanidade, um líder que inspirava ao mesmo tempo em que desafiava. Em um dia particularmente intenso, durante uma viagem de negócios, Adelaide e Rodrigo encontraram-se discutindo estratégias em um ambiente mais relaxado. Foi nesse momento que Adelaide percebeu o quão natural era a dinâmica entre eles. Ela começou a questionar se a linha que separava o profissional do pessoal poderia, de alguma forma, ser desafiada. No entanto, ela também era cautelosa. Conhecia bem as histórias de relacionamentos complicados no ambiente de trabalho e entendia os potenciais riscos para sua carreira. Essa consciência a levou a ponderar cuidadosamente sobre como proceder. Enquanto Adelaide mergulhava ainda mais no trabalho e na complexa relação com Rodrigo, ela não podia negar o impacto que ele estava tendo em sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Cada interação os aproximava mais, revelando aspectos de suas personalidades que os conectavam de maneiras inesperadas. À medida que as estações mudavam e a empresa continuava a expandir seus horizontes, Adelaide encontrava-se cada vez mais envolvida, não apenas nos projetos da empresa, mas também nos pensamentos sobre seu futuro ao lado de Rodrigo. Ela sabia que, independentemente do caminho que escolhesse seguir, sua decisão teria um impacto duradouro em sua carreira e em seu coração. E assim, enquanto enfrentava os desafios que Adelaide estava determinada a seguir seu próprio caminho, seja ao lado de Rodrigo ou em novos horizontes que ainda estavam por descobrir. Os dias foram se passando e a distância entre Adelaide e Rodrigo diminuía cada vez mais. Eles estavam se tornando tão íntimos, tão próximos que parecia que se conheciam desde a infância. Certo dia, a construtora Martinez fora premiada com o destaque de alto renome na área de construção de empreendimentos urbanos de alta eficácia e sustentabilidade. Adelaide cuidou de organizar todos os detalhes para aquele jantar tão importante para a construtora Martinez. Eram 19 horas e Adelaide estava terminando de se arrumar. Ela usava um vestido verde elegante, mas sexy, modesto, mas marcante. Nada de muito extravagante. Adelaide não precisava, afinal era linda. E esse era um jantar entre colaboradores da empresa Martinez? Não encontro romântico. Adelaide é tirada de seus devaneios por uma ligação. Ela verifica. É Mia, sua colega de trabalho. Ela havia combinado de passar para pegar Adelaide em sua casa para irem juntas ao jantar na casa de Rodrigo. Adelaide e Mia
gastaram 35 minutos para chegarem até a mansão de Rodrigo. Apesar de ter sido Adelaide quem cuidou de organizar o jantar, ela não tinha ido até a casa de Rodrigo, conseguiu resolver tudo pelo celular. Mia estacionou o carro em frente à imponente fachada da casa de Rodrigo. O manobrista logo veio abrir a porta de Mia e pegar as chaves do carro. A porta de Adelaide foi aberta por um rapaz que trabalhava na recepção dos convidados. Adelaide ficou estática ao ver o tamanho luxo e quão grande era a residência. O rapaz as conduziu até a entrada da casa. Apesar de ser um jantar intimista, a construtora Martinez tinha muitos sócios, que foram convidados para comemorar a grande premiação que haviam recebido. Adelaide se sentiu intimidada ao entrar e ver a quantidade de pessoas presentes no salão, todas muito bem vestidas, no mais alto luxo e nível de riqueza. Ainda bem que Adelaide havia contratado uma equipe especializada nesses eventos da alta sociedade. Ela não era acostumada a frequentar muitos eventos sociais. Apesar de ter muita experiência com o meio corporativo, Adelaide não era muito de criar muita intimidade com pessoas com quem trabalhava. Ela sabia que o ambiente profissional era repleto de pessoas de duas caras, por isso se limitava a fazer o seu trabalho com excelência e não se estender. Mas Adelaide estava cruzando uma linha que ela mesma estabeleceu para si, ao começar a ter uma certa conexão e desenvolver sentimentos por Rodrigo. Ao contrário de Adelaide, Mia era muito comunicativa e extrovertida, conhecia e se misturava com todos da empresa Martinez. A decoração estava perfeita e, na medida, cada detalhe minimalista e com elegância. Elas começaram a encontrar seus colegas de trabalho e os foram cumprimentar. Todos elogiaram Adelaide por seu bom gosto e toque de delicadeza. Rodrigo estava conversando com alguns dos sócios da construtora Martinez, quando Adelaide surgiu deslumbrante pela porta de entrada. Ela usava um vestido verde esmeralda, com os lábios com um batom vermelho. Ela esboçava um sorriso de felicidade. Rodrigo ficou admirando Adelaide, e os seus olhares se encontraram. Adelaide ficou estática, e Rodrigo começou a caminhar em sua direção para cumprimentá-la. Rodrigo vestia um terno, uma camisa preta social. Com passos decididos em direção de Adelaide, Rodrigo contornava entre as pessoas que o abordavam. Quando estava se aproximando de Adelaide, Rodrigo abriu um sorriso. Mas antes de chegar até ela, uma mulher interrompeu seus passos, entrando em sua frente e o abraçando com muita intimidade. Adelaide virá aquela cena e sentiu ciúmes, como pôde. Mas afinal, quem era Adelaide para sentir ciúmes de Rodrigo? Apenas mais uma secretária executiva da construtora Martinez. Aquilo a deixou triste. E Adelaide se afastou dos colegas. Ela precisava tomar um ar, esfriar a cabeça e convencer a si mesma que não era nada além dela mesma. Uma simples secretária, e que não tinha o menor direito de sentir ciúmes de Rodrigo. Adelaide estava em um jardim, não muito afastado da festa, mas distante o suficiente para ficar sozinha. Não passou muito tempo. O telefone de Adelaide começou a tocar. Era Mia. Ela estava procurando Adelaide. Todos iriam comemorar o grande prêmio que construtora recebera. Adelaide disse que teve que ir ao banheiro retocar a maquiagem, mas que já estava chegando. Assim que Adelaide chegou, todos estavam reunidos e em expectativa para ouvir Rodrigo. Ele pegou uma taça e bateu um pequeno objeto de metal para emitir um som que chamasse a atenção. Todos se voltaram para ele. Rodrigo agradeceu a todos e parabenizou cada um dos participantes do projeto. E de surpresa Adelaide foi pega. Rodrigo começou a elogiá-la na frente de todos, despertando ciúmes nas mulheres presentes, principalmente naquela que pulou nos braços de Rodrigo. Adelaide não gostava de ser o centro das atenções, tentava ser o mais discreta possível.
Ela começou a ficar corada, estava contente por ter feito um trabalho que tivesse contribuído para o sucesso da empresa, mas não se achava que merecia todos aqueles elogios. Rodrigo pediu uma salva de palmas para Adelaide. Agradeceu a todos os seus sócios e os chamaram para o jantar. Tudo ocorreu bem no jantar, tirando que Adelaide tentava desviar o seu olhar a todos instante de Rodrigo. Ele não parava de encará-la. O jantar terminou e Adelaide fora se despedir dos sócios, que mais uma vez a parabenizaram pela preciosa participação no projeto. Por último, Rodrigo teve sua oportunidade de dizer o quão orgulhoso estava em tê-la em sua equipe. Ele quis se desculpar pelo que ela tinha visto mais cedo com aquela mulher, e quando estava prestes a chamá-la para sair, outra vez foi interrompida pela mesma mulher, que chegou o beijando descaradamente. Adelaide se sentiu furiosa e zombada. Mia chegou na hora certa para chamar para ir embora. Adelaide se acha realmente era uma boba em acreditar que Rodrigo queria algo com ela. Claro que não, ele já tinha outra. Adelaide só queria sair dali e chegar em casa se afogar em lágrimas. Será que teria coragem de encarar Rodrigo? Adelaide chegou em casa, tomou um banho e tentou se livrar dos pensamentos que volta e meia eram sobre Rodrigo. Ela tentou manter o seu foco, afinal, precisava ajudar com as despesas de casa e conseguir grandes avanços profissionais. Ela não poderia continuar com aquela situação com Rodrigo. Tinha que estabelecer uma distância e simplesmente ser profissional. Após frisar estes pensamentos, Adelaide conseguiu dormir. Precisava acordar cedo para ir até a construtora Martinez. Adelaide chegou pouco antes do horário que começava a trabalhar. Precisa organizar os novos projetos da construtora Martinez, que haviam sido adiados por conta da comemoração do prêmio que a construtora recebera. A construtora estava vazia. Como se fosse obra do destino, Rodrigo chegou muito antes do que de costume. Adelaide estava revisando alguns papéis e organizando sua mesa quando Rodrigo parou em frente a seu computador e a cumprimentou. Adelaide o respondeu com um bom dia educado, mas nada além disso. Rodrigo parecia transtornado sem saber o que fazer. Ele enfim desabafou e pediu desculpas para Adelaide sobre o que ela tinha visto no jantar. Disse que aquilo não era o que parecia. Adelaide disse que ele não precisava se explicar. Ela não merecia que ele se justificasse. Ele era o chefe dela, nada mais. Rodrigo se sentiu mal por realmente não ser nada mais que o chefe dela. Ele gostava de Adelaide e queria algo a mais com ela. Ele precisava dizer isso. Rodrigo disse que a mulher que o agarrou na noite passada foi sim algo na vida dele, mas que ficou no passado para ele. Mas ela parecia não ter entendido que ele não a queria mais, e continuava insistindo. Rodrigo confessou que gostava de Adelaide, e a via não só como uma secretária, mas como uma pessoa linda, gentil e encantadora. Adelaide corou com aquelas palavras vindas de Rodrigo. Um homem atraente, masculino e poderoso. Apesar de ter gostado de ouvir elogios, Adelaide não poderia se envolver com Rodrigo. Era tudo muito incerto. Se desse errado, ela ficaria sem emprego e envergonhada. Adelaide agradeceu aos elogios de Rodrigo e tentou sair dali o mais rápido possível. Mas Rodrigo insistiu e se aproximou e pediu para que Adelaide desse mais uma chance para ele. À distância, entre eles, menos de um palmo, a respiração de Adelaide estava ofegante. Rodrigo não resistiu e a beijou profundamente. Adelaide queria que aquele momento durasse para sempre. Mas não podia. Ela afastou Rodrigo e saiu correndo. Adelaide, coração disparado, correu para o banheiro mais próximo. A imagem do beijo, a intensidade do momento, a confusão de seus sentimentos. Tudo se misturava em sua mente. Ela olhou para o espelho. Seus olhos brilhavam e suas bochechas estavam coradas. Respirou fundo, tentando acalmar-se.
Sabia que não podia ceder, que aquele relacionamento não daria certo. Mas e se desse? E se, por uma vez, ela pudesse se entregar aos sentimentos sem se preocupar com as consequências? Ao sair do banheiro, encontrou Rodrigo encostado na parede, com um olhar esperançoso. Ele tentou se aproximar novamente, mas Adelaide o interrompeu. Rodrigo, por favor, não faz isso. Eu não posso. Eu sei que é difícil, Adelaide, mas eu preciso que você me dê uma chance. Eu te amo. Eu. Eu não sei o que sentir, Rodrigo. Aquele era o momento da verdade. Adelaide precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida. Ela sabia que se envolver com Rodrigo seria como jogar uma moeda para o alto, sem saber se daria cara ou coroa. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma atração irresistível por ele. Adelaide pediu para Rodrigo dar um tempo a ela. Ele concordou e a convidou para sair no final de semana, o que não estava muito longe. Rodrigo combinou de passar na casa de Adelaide para buscá-la. Ela vestia um vestido florido leve e fresco, como a manhã ensolarada. Rodrigo havia estacionado seu luxuoso carro em frente à sua casa. Adelaide ficou envergonhada com tanto luxo na sua frente e tanta humildade na frente dele. Afinal, Adelaide morava em um bairro muito simples. Ele desceu do carro e foi em sua direção. A cumprimentou com um beijo no rosto e abriu a porta para ela entrar. Rodrigo foi dirigindo até um resort mais afastado da cidade. Rodrigo conduziu Adelaide até um jardim com um lago em frente. Um piquenique divino estava posto. Adelaide se sentou ao lado de Rodrigo e eles ficaram conversando, até chegarem no assunto que os levara ali, os dois. Adelaide admitiu o que sentia e também suas incertezas, suas dificuldades financeiras, o seu mundo. Rodrigo a compreendeu, disse que seus sentimentos eram sinceros e que sim, amava Adelaide e estava disposto a seguir em frente com ela. Ele a apoiaria e a ajudaria. Adelaide se sentiu acolhida e pôde sentir que havia verdade nas palavras de Rodrigo. Rodrigo estava apaixonado por Adelaide, não podia viver sem ela. Adelaide estava radiante. Um brilho emana de sua alma naquele dia, e Rodrigo não resistiu e a beijou. O beijo de Adelaide era doce e tímido. Rodrigo se conteve e se afastou. Ele controlou sua respiração e, enfim, a pediu em namoro. E Adelaide disse sim. A apresentação de Adelaide à família de Rodrigo foi um marco em seus relacionamentos. Os pais de Rodrigo, encantados com a simpatia e inteligência da nora, a acolheram de braços abertos. A família de Adelaide, por sua vez, ficou radiante com a felicidade da filha e aprovou a união com Rodrigo. Com o passar do tempo, o amor entre os dois só crescia. A cumplicidade, a paixão e o respeito mútuo os uniam cada vez mais. A decisão de se casar foi natural e repleta de emoção. A cerimônia, íntima e emocionante, contou com a presença dos amigos e familiares mais queridos. A vida a dois era um sonho realizado. A casa que construíram juntos era um refúgio de paz e amor. Os finais de semana eram dedicados a viagens, passeios e momentos a dois. A rotina, embora agitada, era leve e prazerosa. E então, a maior surpresa de suas vidas. Adelaide estava grávida. A notícia foi recebida com muita alegria por ambos. A expectativa pela chegada do bebê preenchia seus dias. Rodrigo, emocionado, prometeu ser o melhor pai do mundo. Adelaide, por sua vez, sentia uma imensa felicidade e gratidão por ter ao seu lado um homem tão amoroso e dedicado.